Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, da hora o treinador, pontapé de saída. Hoje viemos a Brito conversar com o seu treinador do futebol feminino, João Santos, a quem agradecemos a disponibilidade que teve para com a Rádio Inquieta para falarmos um bocadinho de um futebol que tem as mesmas regras, mas que é um futebol diferente. E por isso é que o João nos vai aqui contar um pouco daquilo que é a sua história ao nível do futebol feminino. Mas antes de mais, João, o futebol está enraizado desde pequenino. Como é que começa essa história da paixão pelo futebol? Antes de mais, boa tarde, agradecer a oportunidade de falar sobre mim, sobre o futebol feminino, nomeadamente aquele que se pratica aqui no Brito. Agradecer também e parabenizar a Rádio Inquieta pelo trabalho que têm feito a nível distrital, seja masculino, seja feminino. E no que toca à pergunta, o futebol nasce desde pequeno. Eu, com 3 anos, entro aqui no Britinho, clube da minha terra, em que os treinos eram aos sábados de manhã e o campo era pelado ainda, em que era uma mistura de todos os atletas, não havia escalões, era todos a monte e fé em Deus, como se costuma dizer, em que eu jogava com jogadores atletas maiores e mais velhos que eu, 5, 6 anos, e daí para a frente foi sempre a treinar até que se começou a federar equipas e eu comecei a entrar nas equipas federadas. João, sais do Brito por alguns tempos, mas poucos. Eu diria que o João é uma paixão pelo Brito. Sim, eu sou federado no Brito, faço o escalão de Benjamim, agora atual Benjamins, antigamente escolas, em que a época me corre bem, faço 35 golos naquele ano e recebo a proposta de Vitória em 2006, e em 2006 o presidente do Brito chega à minha casa e pede para falar com o meu pai, que tinha recebido um fax de Vitória, a ver se eu estava interessado em ir. O Vitória é o clube da minha cidade, é o clube que eu sou sócio há 28 anos e naquela altura o Vitória era aquele clube que eu dizia, eu tenho que ir, porque é ali o futuro, e sim fui, estive lá 2 anos bons, em que joguei com muitos jogadores que agora estão na elite de futebol, que me enriqueceu, mas foi uma passagem curta de 2 anos no Vitória. João, mas a partir daí começa mais uma carreira depois de treinador, treinador das camadas jovens e treinadores de miúdos. Não, depois no escalão de iniciados eu sou praticamente dispensado de Vitória, em que me propuseram ir para o Vizela, só que eu depois com a gestão da escola, com o futebol, pensei e achei melhor não ir para a Vizela porque chegava a casa muito tarde e ia me prejudicar nos estudos, então falam com o Brito outra vez e regresso aqui a Brito no escalão de iniciados, e em que progrido e subo sempre ano após ano até chegar aos séniores. Nos séniores, no primeiro ano, nos júniores de segundo ano, júniores primeiro ano sou campeão pelos júniores e fazemos a primeira subida do Nacional, subimos aos Nacionais. No segundo ano jogo no Nacional dos Júniores, as coisas não correram bem em termos esportivos porque uma equipa muito jovem, uma equipa ainda inexperiente nestas divisões, e por um golo acabamos por descer a divisão. E depois subo aos séniores, primeiro ano de sénior, em que chega à final da taça com o Mr. Zequinha e mais tarde o Mr. André Pereira. Chegamos à final da taça, que também perdemos para o Merlim. Depois aí sim se dá o fim da minha ligação enquanto atleta ao Brito e vou para o Ponte durante 6 anos. João, mas tu és um jovem, como é que nasce a paixão de treinador? Sempre tive o gosto de entender o futebol, de entender o jogo, dava as minhas opiniões sobre aquilo que se tinha a fazer dentro do campo. E depois, ainda cedo, no Ponte, tenho uma lesão, e essa lesão impossibilitou-me de jogar a bola durante um ano, e nesse ano o Fábio, que agora é treinador adjunto do André Anastácio aqui no Brito, que é meu amigo de infância, disse-me, aí vais-me ajudar para as camadas jovens. O Francisco na altura também tinha falado comigo, e eu vim ajudar o Fábio para o escalão de sub-13, e depois a partir daí nunca mais voltei ao futebol e continuei sempre como treinador. E como é que aparece o convite para treinares as camadas jovens, o futebol feminino do Brito? Quando te é feito o convite, como é que tu olhas para ele? O convite foi feito porque veio de um processo contínuo, em que quando estava com o Fábio e com o Francisco tínhamos aqui uma rapariga a jogar com os rapazes, que era a Iris, que agora está no Braga, e é chamada à seleção da Associação de Futebol de Braga, e ela chegou a um patamar que não podia jogar mais com os rapazes, e nós dissemos, não vamos perder uma rapariga e não vamos proibir a rapariga de jogar. Ainda por cima ela tinha um irmão gêmeo que jogava na mesma equipa, e vamos criar uma equipa de futebol feminino, de sub-13 na altura e sub-15. E criámos a equipa, eu e o Francisco assumimos essas equipas de sub-13 e sub-15,
e mais tarde eu saio, tive um ano parado, já com o futebol feminino sénior aqui, que também foi passado um ano de criar o sub-13 sub-15, em que foi o Mr. Francisco Sousa que assumiu a equipa. Eu, passado uns tempos, saio e tive um ano parado fora do futebol. E mais tarde surgiu a proposta de vir para aqui, uma proposta que eu nem fazia conta que ia acontecer, porque o presidente José Dias tinha falado comigo, porque precisava de mim noutras funções aqui no clube para o ajudar, em que marca uma reunião comigo para eu vir com ele, para acertarmos isso e vermos qual era a proposta e as funções que eu ia exercer. E nesse dia que eu chego aqui, a proposta que ele me apresenta, mais o Francisco e a diretora, na altura a Cristela, foi eu assumir o futebol feminino. Não vinha a contar com isso, mas pronto, fiquei-me logo a ajudar, porque era um projeto que foi iniciado comigo e mais gente, como é óbvio, mas que eu não queria que terminasse, e eu estava a ver que aquilo não estava a ter solução e decidi assumir o projeto. E quais foram as maiores dificuldades que encontraste na mudança do futebol masculino para o futebol feminino? Aí temos muitas mudanças, a partir do momento, e não é ser machista, mas o futebol, quando se diz que o futebol não é para mulheres, é sim para mulheres, e cada vez está mais a prova disso, que em Portugal o futebol está a evoluir, e tivemos o recorde de assistências esta semana no Estádio da Luz entre o Benfica e o Sporting, com 15 mil pessoas a assistir. Agora, assim, tens muitas dificuldades quando há poucas atletas ainda nesta zona, há muitos clubes, cada vez há mais, só aqui na zona temos 5, temos o Povoreira, temos o Tabodelo, temos nós, o Verito, temos o Vitória. Moreirense? Moreirense agora este ano, são logo 5 equipas, para arranjar atletas não é fácil, e depois também ainda uma modalidade, por assim dizer, o futebol feminino é uma modalidade que ainda está em crescendo em Portugal, e que as verbas e os apoios que há ainda não são tão fáceis para nós conseguir projetar uma equipa melhor. Lidar com senhoras, com meninas, e tu tens com várias idades, pressupõe que tu tenhas sempre um equilíbrio muito grande, porque sabendo que a sensibilidade é maior. Como é que tu lidas com isso? Sim, também temos que ter noção de como lidamos, já nos masculinos é igual, não podemos falar da mesma maneira para as mesmas pessoas. Quando temos uma atleta com 35 anos, que é o caso da nossa jogadora mais velha, que já tem muitos anos de futebol, se calhar mandar-lhe um berro maior, ela sabe que é para ajudar, embora possa magoar um bocado, mas sabe que é para ajudar, e a seguir uma palavra mais confortante no fim daquilo do treino, ou no fim do jogo, falar com ela mais a calma, explicar a situação que fica bem. Falares para um atleta com 20 anos, que ainda está na flor da idade, está a começar agora o futebol, porque a maior parte delas não tiveram formação, se falares assim, se calhar vais criar ali uma mágoa maior, e que aquilo vai trazer consequências durante o jogo ou durante o treino, e acabas por matar, entre aspas, uma atleta de um treino, porque vai ficar a pensar naquilo que tu dizes e não vai entender da melhor maneira. Mas, João, toda a gente gosta de ganhar, e vencer é bom para toda a gente, mas a tua experiência vais transmiti-la para nós. Sentes que há uma maior alegria no futebol feminino após uma vitória do que nos masculinos? Sim, a diferença é que no futebol masculino, quando tu sais de uma derrota, tens uma equipa preparada logo a seguir que quer vingar essa derrota e quer treinar o dobro para ir atrás do resultado positivo que não aconteceu na semana passada. Enquanto no futebol feminino, a vontade delas trabalhar, seja a seguir a uma derrota ou seja a seguir a uma vitória, é igual. A diferença é a alegria, é óbvio que é mais fácil trabalhar em cima de vitórias do que de derrotas, mas no futebol feminino temos uma particularidade que tem que se mudar e está-se a conseguir mudar aos poucos, e acho que isso passa para todos os plantéis e para todos os treinadores que fazem futebol feminino, é que na semana em que não há jogo, elas quebram um bocado o ritmo, porque a vontade delas trabalhar já não é igual. Eu tenho isso aqui, eu passo isso muitas vezes, na semana que eu não tenho jogos, ao fim de semana, eu sinto que a vontade delas treinar é mais fraca, entre aspas, do que nos dias em que há jogos. E depois também, normalmente quando há mais paragens nesta altura de inverno, e que ainda traz uma condicionante maior porque está frio, elas, é verdade, pensam, está frio, estamos aqui, não há jogo, e é normal, para nós também, que gostamos de ter jogos, para estar, nós somos postos às provas nos treinos e nos jogos, mas mais nos jogos, porque nos treinos ninguém vem ver, a não ser, nos jogos temos sempre os pais, amigos, familiares, diretores, nos treinos não, nos treinos estamos nós, estão os diretores, estão os massagistas, estão os roupeiros e está o pessoal que trabalha aqui, e é esses que vê o nosso trabalho dia a dia. Agora nos jogos é que elas são postas à prova, e toda a gente gosta de ter jogos, quem não tem jogos não gosta de treinar. Tu lidas com os atletas todos os dias, tu tens o feedback, como é que as famílias lidam com a atleta jogadora de futebol?
É um misto, não é? Temos famílias que acompanham o dia a dia de um atleta, em que não perdem nenhum jogo, seja em casa, seja fora. Temos famílias que, por motivos variados, podem não presenciar os jogos, mas eu acredito que toda a gente que tem aqui, neste caso, as filhas, ou as esposas, netas, que saibam que elas estão aqui é porque elas gostam e que apoiam. É normal, porque eu, quando, infelizmente ou felizmente, ainda não tenho filhos, mas quando tiver, ele irá fazer aquilo que ele quiser, nomeadamente desporto, não quer dizer que seja futebol. Ele pode não querer futebol, querer ir para o balé ou afins, e se é aquilo que ele gosta, eu quero apoiar, embora seja presente ou não, eu tenho que o apoiar. Agora depende daquilo que a situação profissional das pessoas e a vida pessoal permitem. Temos pais que não perdem nenhum jogo e temos pais que vêm quando podem, e isso é compreensível. Já perdeste alguma jogadora porque a família não aceitou que jogasse futebol? Felizmente não. Não por uma questão de discriminação, muito mais por uma questão é um futebol físico, é um futebol de muito contacto e que podem trazer mais problemas a nível de lesões. Pelo menos até à data não. As atletas que eu perdi, é óbvio que perdi algumas, nomeadamente por lesões. O ano passado perdi a Ana Filipa, que teve uma lesão no joelho, em que foi operada, e disse para ela: o futebol acabou, porque acho que já era a segunda lesão que ia ter naquele joelho. O futebol acabou. Tive a Bia Ribeiro, que o ano passado, no final da época, também teve uma lesão no joelho, num jogo aqui em casa, e que foi operada e está motivada para voltar. Está no impasse se vai voltar ou não, porque também já é a segunda operação que faz ao joelho. E tive a Ana Fernandes, mais conhecida pela Mota, que veio de Vitória outra vez para Brito, saiu de Brito para Vitória, veio outra vez para Brito este ano, e que no jogo para a taça também leva uma pancada e afeta-lhe o joelho, e está desmoralizada. Mas isso temos que trabalhar depois com o atleta fora uma coisa eu treino dentro do campo, outra coisa eu treino fora do campo. E no treino fora do campo nós temos que moralizar os nossos atletas e motivá-las para que regressem mais fortes ainda. Tu treinas aqui para sénior, mas tens equipas de escalões inferiores. Como é que é feito o recrutamento para conseguires ter um plantel equilibrado para entrar na competição? Nós vamos aos poucos, assim, nós temos até ao sub-17, sub-13, sub-15, sub-17. Possivelmente para a frente iremos pensar na sub-19, porque faz falta às séniores ter um escalão de sub-19. Mas neste momento temos a sub-17 e neste momento temos uma atleta da sub-17 que pode jogar pelas séniores, que é a Francisca. Tem sido presença assídua nas convocatórias dos séniores. O ano passado, ainda com 15 anos, foi fazer um torneio lá abaixo connosco em Évora e jogava, foi das que fez mais minutos naquele torneio, e muito bem. Queremos progredir atletas de baixo para cima, porque é assim que funciona, no meu entender, nos clubes. Temos a Francisca, que é a única que treina connosco mais assiduamente, porque pode jogar por nós, mas temos também uma Mafalda, uma Maria Nogueira, uma Maria Macedo, a própria Isabel, guarda-redes, tem vindo treinar com as séniores, e sempre que eu preciso delas para os treinos, falo com o diretor, o Lemos, e ele não se importa e fica todo contente que elas venham, mas depois é uma questão de agilizar com os pais, porque os nossos treinos são às 8h30 e elas têm escola no dia a seguir. Eu ia pegar por aí, como é que se motiva um plantel, um grupo, a treinar às 8h30 da noite, e principalmente nesta altura em que o frio é muito? É um bocado difícil, mas também pelos horários de trabalho das atletas, porque nenhum é profissional, todas trabalham ou estudam, pelos horários de trabalho e também pela logística aqui dos campos, porque o Brito tem muita formação e depois tem os treinos séniores, para ter campo para treinar e para ter um treino em condições, no mínimo, em meio campo de futebol 11, dá jeito de treinar às 8h30 e dá jeito a toda a gente que trabalha para poder chegar a casa e vir mais descansada para o treino, e depois ao fim do treino, lá para as 10h15, dou por terminado, e depois cada uma segue a sua vida para descansar para o dia seguinte e trabalhar. Mas, a nível futebolístico, há diferenças de treino num plantel sénior feminino e um plantel sénior masculino? Que diferenças é que tu fazes, ou que achas que é necessário para um bom desempenho para a competição? Não treinas igual. A nível de futebol, futebol masculino é mais intenso, é mais agressivo e mais rápido. Mas a nível de treino, nós, enquanto equipa técnica de futebol feminino, tentamos aproximar o máximo do masculino. Não é o caso que o Alberto, que é meu preparador físico, neste momento também é preparador físico da equipa sénior masculina, e normalmente o treino que ele faz com elas, o parte inicial do treino que ela faz com eles, também faz com elas. E ela já vem a fazer isto há 3 anos com o Mr. Alberto, e este ano ele começou a dar treino aos séniores
mais ou menos a meio da época, e ele já se começava a queixar que ele puxava muito por eles, e elas já não se queixam porque já vêm habituadas. Por isso, o método de treino acabámos por equilibrar e manter quase igual ao masculino. Agora, a intensidade do jogo e a física é totalmente diferente, não é? E o que é que tu encontras de diferente a nível da competição? O Brito que está numa competição sénior e a competição dos séniores homens, mais clubes, tu tens menos competição, que notas a diferença, se precisavas de mais competição para elas? Isso já vamos entrar muito na logística da federação, que eu tenho a minha opinião. Eu acho que a federação está a fazer um bom trabalho no feminino, mas ainda não está a vir no ponto certo para crescer o futebol feminino, porque neste momento na terceira divisão nós ficámos em primeiro na Série A e o Moreira ficou em primeiro na Série B. E temos uma série de 6 equipas, em que temos 12 séries no total a nível nacional. E são 9 séries, salvo erro, de 6 equipas e 3 de 5. Eu acho que fazia mais sentido reduzir para metade o número de séries e aumentar a série, ou seja, juntar a Série A com a Série B, porque criar mais competitividade do que está neste momento, porque eu na minha série fico em primeiro tenho 25, posso fazer 28 pontos em 30 possíveis. O Correlhá, que está atrás de mim a 3 pontos, está em segundo, e depois temos o Braga-Lona já muito distanciado de nós, em terceiro. E na Série B está igual, o Moreirense e o Taboadelo estão lá em cima, embora o Moreira já garantiu a segunda fase, porque já garantiu o primeiro lugar, mas do Taboadelo para baixo já cria ali um fosso muito grande, e se juntassem as séries, essas 4 equipas pelo menos já ia criar mais competitividade, porque umas iam tirar pontos às outras e já fazia com que ficasse mais equilibrado nas séries. Mas é o que a Federação neste momento tem, e é isso que temos que lutar sempre. E como é que estás a ver o futebol feminino a nível de qualidade? É tal questão, estamos a ver que há equipas que estão-se a equilibrar, e temos visto que o ano passado nós não nos qualificámos para a segunda fase e fomos à taça de promoção, ficámos em primeiro da nossa série, o Boa Vista fica em primeiro da série deles e toda a gente apontava que ia ser a final da taça de promoção, mas mais uma vez a Federação faz questão na segunda fase da taça de promoção caem os primeiros de cada série jogar uns contra os outros e os segundos uns contra os outros, o que vai fazer com que na final aconteça sempre um primeiro contra um segundo, e calhou de ser logo o primeiro da série A contra o primeiro da série B, e esse posto da final foi antecipado após quartos de final, em que jogámos com o Boa Vista e ficou 4-3, aí já houve um equilíbrio entre as duas equipas. Agora, quando temos equipas, e eu vi o primeiro jogo que fiz e não tirando mérito ao Arsenal de Crespo, o primeiro jogo que eu faço para o campeonato ganho 13-0. Eu acho que isso também para um clube evoluir não é fácil, porque uma equipa que está a criar agora este ano, é difícil arranjar jogadoras porque são poucas, e os primeiros jogos fica 13-0, as jogadoras que estão a jogar também desmoralizam, e é preciso muita força e é preciso muita vontade, e eu dou mérito a essas pessoas, porque ao fim de uma derrota 13-0, o primeiro jogo oficial que tem naquele clube, voltarem a treinar e que conseguirem acabar a época é da Lower. E a nível técnico, já encontraste alguma atleta que te surpreendesse a nível técnico? Já, felizmente o ano passado, e estamos a falar da terceira divisão? Ou de futebol feminino em geral? Da feminino em geral e da tua equipa? Futebol feminino em geral temos e está a prova dada, temos a Kika, que agora é falada pelo mundo fora, temos a Jéssica Silva, temos uma Ana Borges, para mim é um poço de força, faz-me aquela lateral direita toda, e muitas, não é? Agora a seleção portuguesa está a emergir e está a bater-se bem com os grandes, e está a puxar o pessoal aos estádios. Eu fui ver o jogo com a Bélgica, a Vizela, e o estádio de Vizela está praticamente cheio. Agora, a nível da minha equipa, tenho atletas com qualidade, tenho atletas que já jogaram na Liga BPI, tenho atletas que já jogaram na segunda divisão, tenho atletas que já jogaram meias finais de Taça Portugal. Agora, tenho um plantel ainda muito jovem e com atletas que ainda podem progredir muito mais, se quiserem. Qual é o teu sentimento ao veres a tua equipa a crescer, e a nível de equipa como conjunto, e individualmente as atletas a crescer no dia para dia? É de alegria, é de um alívio enorme, porque eu estou aqui, além de ser treinador delas, quero ser amigo delas, e quando digo amigo delas é no sentido de as promover, ou seja, de as fazer com que elas cheguem mais longe. Hoje estão a jogar numa terceira divisão, quero que elas amanhã joguem numa segunda divisão, ou possivelmente numa primeira. Eu já digo isto e volto a dizer, tenho atletas que, se quiserem, que são novas ainda, se quiserem trabalhar, se quiserem focar nisto, que é o futebol, conseguem chegar lá, mas isso não depende só dos treinadores.
depende também muito delas, e depois há sempre aquelas a pontinha de sorte que tem que ter para no momento certo aparecer a proposta, e no dia, enquanto eu for treinador do Brito, todos os clubes que vierem contactar as minhas atletas, se eu vir que é bom para elas, tenho uma conversa com elas, sim, se é bom para elas eu digo, vai, o portão é ali, está aberto para quando regressares, mas vai tentar a tua sorte. Mas João, como é que tu és tratado por elas? Mister? João? Tenho quem me trate por Mister, tenho quem me trate por João, tenho quem me trate por Santos, eu dou-lhes liberdade para elas me tratar como quiserem, logo que haja respeito entre o nível que há. É óbvio que não há ditadores, eu sou treinador, é óbvio, mas dou-lhes liberdade para elas me tratar como elas se sentirem melhor, porque tenho atletas mais velhas que eu que me tratam por Mister, uma delas é a minha capitã que me trata sempre por Mister, e tenho atletas novas com 20 anos que são daqui de Brito, ou seja, que cresceram quase ao meu lado e que não me conseguem tratar por João, nem por tu, nem nada, é sempre você, o Mister, isto, o que a mim me dá um bocado de transtorno, porque tratar-me por você eu ainda tenho 28 anos, não é? És um jovem, para além de treinador, és uma pessoa de Brito. Sim. E olhas para este crescimento do futebol feminino quase que como um filho teu? Sim, sim. Daí eu continuar aqui, daí eu, no início da época, nem quis ouvir propostas de um clube que me ligou, porque já me tinha comprometido com o presidente ainda à meio da época passada, ele disse-me que era eu o homem do projeto, era eu que ia continuar este projeto, então já nem quis ouvir propostas, nem quis ouvir valores nem nada, porque eu, como as jogadoras do ano passado acreditaram em mim, este ano foi a minha vez de acreditar nelas e continuar com elas e fazer com que o ano passado, que falhámos o objetivo de ir à segunda fase, conseguíssemos fazer este ano, e este ano conseguimos. Para já sinto-me realizado, porque os objetivos que eu propus com elas e elas comigo está a ser alcançado. O Brito ainda não perdeu, e esperemos estar no final da época a falarmos de um Brito vitorioso, mas quando aparecer uma derrota, como é que o teu grupo vai lidar? Eu, pelo feitio que as minhas atletas têm, que é um bocado parecido com o meu, ninguém gosta de perder, é verdade, mas eu quando perco, e elas já sabem disso, o ano passado tivemos situações de perder jogos, eu quando ganho, e não é para ficar de peito feito, mas quando ganho eu saio do balneário e até vou ali ao bar e convivo com elas e falo para elas na boa, mas quando perco elas já sabem, eu não vou parar ali, eu não vou falar para ninguém, eu vou para casa, vou refletir naquilo que eu errei, porque não são elas que erram, sou eu. Elas podem errar um passe, podem errar um remate que não seja golo, mas quem as pôs lá fui eu, quem as disse que era para elas jogar assim fui eu, e quando as coisas acontecem mal, é aquilo que eu vos digo, sou eu que erro porque fui eu que vos escolhi para estar lá dentro. Não é uma jogadora que vai falhar um penalti que a culpa vai ser dela, vai ser minha porque fui eu que disse que era ela que batia os penaltis. Agora, o Messi também nos falha, o Ronaldo também nos falha, e são jogadores que têm provas dadas no futebol, que ganham muito dinheiro e elas jogam por amor à camisola. João, que futebol é que tu pedes que elas façam? Futebol de bola no pé, um futebol de mais coragem, o que é que tu pedes? Eu gosto que elas joguem de trás para a frente com a bola controlada de pé para pé. Depois, mediante as atletas, tenha dentro de campo, porque não podemos pedir a um atleta que tenha um passo longo, forte e com qualidade, não podemos pedir a uma que não tenha para fazer o mesmo que a outra. Agora, que eu gosto que elas saiam a jogar, gosto, que eu gosto que as jogadoras do meio campo para a frente tenham liberdade e a criatividade de pôr o futebol delas e assumir o 1 para 1, isso também gosto, o que às vezes não é fácil, eu estou sempre a puxar para a cabeça das minhas atletas, principalmente as alas, e posso dizer, uma Lopes não preciso, porque a Daniela Lopes já tem isso dela, de ir no 1 para 1, e tem velocidade, tem qualidade, mas uma Melissa que tem 22 anos ou 23, ou uma Cátia que já tem 28, que ainda às vezes não querem ir muito no 1 para 1, não querem ser aquele egoísmo de ir no 1 para 1, tentam fazer as tabelas para depois ir, ou aí essas digo, vai para cima, não tenhas medo, assume tu, porque estás da parte do meio campo para a frente, aí podes assumir porque tens muita gente atrás para recuperar a bola. Agora atrás, quando eu vejo que as coisas estão a ficar apertadas, eu digo para elas não inventarem e para pôr a bola longe, porque é fácil. Quanto a bola estiver mais longe da nossa baliza, mais longe estamos para golo. Qual é a posição no terreno que encontras mais dificuldades para encontrar as atletas com as características para desempenhar essa função? É o meio campo. É o meio campo, porque tu no meio campo é onde se passa, é o cérebro do jogo, não é? O meio campo é que decide o que é que há de fazer ao jogo, se há de acelerar, se há de recuar, se há de pôr a bola a jogar por trás, se há de pôr a bola a jogar pelas linhas. E neste momento é uma dificuldade que eu tenho no futebol feminino, é arranjar jogadoras para o meio campo e jogadoras para a baliza.
Agora, no meio campo, eu neste momento estou salvaguardado, porque tenho neste momento um meio campo que me dá garantias para jogar da maneira que eu gosto, em que tenho atletas que saibam pausar o jogo, em que saibam pôr a bola longe, em que saibam virar o flanco a 50 metros, 60 com qualidade, e isso dá-me toda a liberdade para pôr o futebol que eu quero jogar. Agora, quando eu vejo que se não tiver essas jogadoras no meio campo e tiver outras, eu tenho que me adaptar a jogar com aquele meio campo, porque não vou pedir a uma jogadora para jogar longo, quando ela se calhar não consegue fazer um passe a 30 metros, e quanto mais a 60, por isso, se a jogadora não tem qualidade para pôr o passe longo, vamos jogar mais curto, recuar um bocado as linhas dos avançados para jogar mais próximo. Há bocado disseste que tivesse convites e nem sequer ouviste essa proposta. Eu faço-te a pergunta ao contrário. Se houvesse uma proposta agora de futebol masculino, não trocavas? Sentes-se feliz na função de treinador de futebol feminino? Neste momento não trocava. Neste momento não trocava, e vou ser muito sincero. E porquê? Porque eu, no início da época, comprometi-me com elas e elas comprometeram-se comigo, e houver atletas que tiveram muitas propostas, que eu sei que sim, que elas falavam sempre comigo todos os dias quando tinham. E elas disseram, não, mister, o projeto começou ano passado e este ano tínhamos outro, que era a continuidade do ano passado, e eu vou continuar. E eu neste momento sinto que se fizesse isso, ia fazer uma grande traição para com elas. Agora, se falarmos que no final da época, se aparecer um projeto, tem que ser um projeto bom, não pode ser um projeto em que não tenha um objetivo fixo, que não tenha, é óbvio que as condições financeiras também têm que ser equilibradas, porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro neste momento, tenho 28 anos e tenho muito futebol pela frente. Quero é aprender e quero ter um projeto que me permita progredir. Agora, se for um projeto em que eu chego lá e que veja que vamos ter uns objetivos muito altos, mas depois que não me dão as condições para eu os atingir, então prefiro não ir, porque se calhar vou dar um tiro nos pés e depois aquilo que eu fiz até agora vai ser posto de lado. João, estamos a acabar a nossa conversa. Quero-te só pedir, se tiveres, um episódio curioso da tua carreira de treinador de futebol feminino. Um episódio curioso não tenho neste momento, ainda não tenho. Tenho episódios de gratidão por algumas colegas e atletas que eu tenho, pelo respeito que têm por mim, não é? Porque, como eu disse, eu sou daqueles que não gosto de travar pernas a ninguém quando a proposta para elas poderá ser boa ou o progresso pode ser bom. Agora, quando eu tenho um atleta que tem uma proposta em que eu, abertamente com ela, falo com ela e digo-lhe vai. E ela preocupa-se, mas não, mister, não quero abandonar, isso vai que eu arranjo outra pessoa para lá. E diz-me que não, porque assumiu um projeto comigo e não quer sair. Isso para mim é que é um episódio mais importante. João, agradeço-te a disponibilidade que tiveste connosco para falar de futebol feminino, que ainda não é muito conhecido a nível do Portugal. Esta realidade de um Brito que tem vindo a crescer de ano para ano com o teu projeto e com o teu esforço, e a Rádio Inquieta agradece a disponibilidade que tiveste para connosco. Muito obrigado. Obrigado, eu também.